Saudação de paz, minha gente. Aqui é o pastor Israel Ferreira. Nós estamos gravando aqui, mandando a mensagem agora e falando com a TV CPAD. Um abraço a todos da TV CPAD, todos os colunistas, Deus abençoe a todos. Quer dizer que Deus abençoe você rica e poderosamente. Toda a equipe, um grande abraço. Nós estamos agora falando sobre educando pais. É um trabalho que a igreja deve fazer, de orientar os pais. E eu falei sobre que os pais precisam orientar seus filhos sobre a violência, os pais precisam entender isso, estar educado e preparado para isso. Educar é se preparar. Os pais estão preparados. E hoje eu quero falar sobre princípios que os pais precisam estabelecer, conhecer princípios para passar para os seus filhos. Esses princípios, você tem que estar no seu coração antes de ter filhos. Os princípios ficam ficar claros, porque nós temos uma sociedade de pais, hoje, que criam os filhos sem proibido, sem princípios, sem educação, sem futuro, sem nada. E nossa série Educando Pais, eu quero trabalhar com os pais, que eu quero chamar os pastores conselheiros, pastores de igreja, para comigo nós criarmos um processo de educação de pais em relação aos filhos. E hoje eu quero falar sobre princípios. Quando alguém, uma irmã, minha irmã, está grávida, por exemplo, os princípios começam a ser ensinados antes do filho nascer. Ou seja, se tem um casal brigando em guerra, por favor, se esforce para não ter um filho. Uma criança não pode nascer num ambiente conflitante, num ambiente sem paz. Por quê? Eu quero chamar a sua atenção que os princípios começam a ser ensinados desde o ventre, desde a gravidez. Desde a gravidez. É importante você lembrar que uma criança, ela começa a aprender no ventre da mãe. Antes do cérebro da criança ser formado, ele já tem uma memória. Especialistas hoje descobriram que o feto ou o embrião tem memória. Antes do feto, memória extracerebral, memória não cerebral. Ou seja, as memórias que nós entendemos hoje, a memória é cerebral. Mas uma criança no ventre, ela tem memória na parte do corpo que está sendo formado, vai criando memórias nervosas. Elas são um ambiente externo. Então, você começa a entender o princípio da paz. O lar tem que ter um ambiente de paz. É um princípio muito interessante. Na minha família precisa ter paz. E esse ter paz vai envolver a fecundação da criança. Desde a primeira célula, chamada zigoto, depois vem o embrião, depois vem o feto. É preciso lembrar que em determinado momento, a partir da 4ª semana no ventre, a criança já cria uma memória musical, que ela vai crescendo no decorrer da gravidez. A mãe que coloca música, ela ouvindo música, o seu filho também vai desfrutar da música. Ele pode desenvolver até um tipo de inteligência musical no decorrer da formação no ventre da mãe. Preste atenção à grandeza disso. Existem pesquisas sobre que a criança vítima de um ambiente violento, quando ela nasce, já nasce com probabilidade a doenças mentais, com probabilidade a violência, com probabilidade a ter crise na sua vida. Então é importante que o princípio da paz, que eu estou colocando aqui, seja estabelecido na
gravidez, no carinho que a mãe trata a sua barriga da gravidez, na voz suave que o pai fala com a mãe, na forma... Porque se houver um conflito, crise, briga, discórdia, tudo isso vai passar para as memórias daquela criança e ela já nasce com uma memória voltada para a violência, para o sofrimento, para o sofrer, para a angústia. Então, é muito importante que o princípio da paz, estabelecido aqui, que eu estou falando sobre princípios hoje, que os pais precisam aprender princípios, é muito importante que comece com o princípio de equilíbrio, de paz, de um equilíbrio emocional, de um equilíbrio espiritual, para que o filho já nasça dentro desse contexto de equilíbrio, desse contexto de paz, de harmonia. Então, é fundamental que se estabeleça princípios na vida do casal. Que princípio o meu casamento vai seguir? Primeiro, eu estou chamando a atenção do princípio da harmonia, princípio da paz, princípio do equilíbrio emocional. Porque esse princípio vai passar para os filhos, para as gerações seguintes. Outro princípio importante que precisa ser estabelecido na vida da criança, do casal, da família, é o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade é o princípio que os pais já se sentem responsáveis pelos seus filhos, mesmo antes dele nascer. Responsável para entender que a criança, até os 11 anos de idade, já se estabelece nele 80% do seu sistema de crenças, por exemplo. Então, os pais precisam entender a responsabilidade deles de educar seus filhos para Deus, para a sociedade, para as próximas famílias que eles terão. E esta responsabilidade não é da igreja, essa responsabilidade não é da escola, essa responsabilidade não é da sociedade, do mundo, essa responsabilidade é do pai e da mãe. Então, é uma responsabilidade muito grande que você tem. O princípio de ser responsável por tudo que vai acontecer no seu filho. Nunca imagine que o seu filho vai lá e 15 anos já vai para o mundo, vira... Claro, indireta ou diretamente você tem responsabilidade sobre aquilo. Porque o que diz Provérbios 22:6? Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando estiver velho, não se desviará dele. O princípio da responsabilidade é um princípio fundamental. Princípio fundamental. Outro princípio importantíssimo é o princípio da autoridade. O grande problema da geração pós-moderna é que os pais se tornam apenas um parceiro, ou um péssimo parceiro, ou até um próprio inimigo do filho. Ele não entende o papel da autoridade. Ele pode ser um pai relapso ou um pai autoritário, e não um pai que tem autoridade. O princípio da autoridade é o princípio do cuidado de impor limites, de determinar princípios éticos, morais, do que é certo, do que é errado. O princípio da autoridade é o princípio de que o pai é o líder da casa e a mãe a vice-líder. De que o pai, quando não está em casa, a educação total é da mãe. De que se um filho for criado sem o pai, essa autoridade é totalmente da mãe. Se for criado só com o pai, essa autoridade é total do pai. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade não é violentar o seu filho. A autoridade não é arrebentar com o seu filho. A autoridade não é espancar seu filho. A autoridade é determinar disciplinas. Disciplina, uma vida com disciplina, uma vida bem construída, uma vida bem conduzida, uma vida que o seu filho vai aprender a respeitar você, a respeitar as outras pessoas, a respeitar a autoridade, a respeitar os mais velhos, a respeitar. A autoridade vai levar seu filho a temer a Deus. Porque você leva seu filho para a igreja, conduz para a escola dominical,
compra a revistinha dele, cuida dele na igreja. A responsabilidade de você, a autoridade de você, impor os limites necessários. Trazer as orientações devidas para uma vida correta. Levar seu filho para a escola, para a igreja, fazer tudo com o princípio de autoridade. Não deixar ele fazer o que ele quiser. A autoridade de saber dizer não. Não precisa fazer a cara feia, desenvolver um processo de ódio contra o seu filho, nada disso, é com amor. Deus disciplina quem ele ama. Se você ama o seu filho, você disciplina. Amar, não deixar o filho fazer o que quiser. Ser conduzido de qualquer forma. Amar é impor limites, disciplina. É o princípio da autoridade. Outro princípio é o princípio da fé. Quem seu filho vai seguir? Qual a opção espiritual do seu filho? Até seu filho, quando ele é criança, este é dever seu de pai. Não é a igreja que vai impor isso. Quem vai colocar isso na cabeça do seu filho é você. É o que está escrito em Deuteronômio 6. Inculca o teu filho na cabeça dele. Coloca nos umbrais da tua porta. Fala com ele andando no caminho. Faz o culto doméstico. Ensina a cantar. Ensina a ler a Bíblia. Ensina a orar. Este é o princípio que você tem que ter, o princípio da fé, o princípio da espiritualidade. Quem vai cuidar da vida espiritual do teu filho é você. Que caminha para a igreja. É você que faz o cultinho com ele. É você que ora com ele. É você que ensina verdades sagradas a ele. É você que ensina princípios a ele. Esse princípio da espiritualidade, o princípio da fé, o princípio do evangelho, o princípio da palavra, é um princípio que deve ser colocado claramente com o seu filho. O outro princípio que eu chamo a sua atenção é o princípio ético, moral e ético. Esse princípio do certo e do errado, o princípio de amar o seu país, o princípio de amar as pessoas, o princípio de brasilidade, o princípio de respeitar a autoridade, o princípio da lei, de respeitar a lei, o princípio de ser um bom colega, um bom aluno na escola, o princípio de não ficar brigando na rua, não mandar seu filho enfrentar lá e arrebentar o outro. O princípio de não ensinar seu filho violência. O princípio da não violência. São princípios éticos, morais, são princípios legais, são princípios que você vai ensinar a ser harmonioso, ser respeitador no colégio, de evitar conflitos externos, de evitar conflitos na rua. O princípio de falar a verdade, o princípio de não mentir. E você também não pode mentir como pai. O princípio da verdade. Esse é um princípio ético. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Filipenses 4:8. Aquele princípio, Filipenses 4:8, precisa passar para os seus filhos. Então, a gente tem uma escola que é chamada de educação por princípios. E esses princípios éticos, morais, são os princípios que você tem que ensinar. Eu como pai, eu agora como avô. Vamos passar princípio para uma geração que no mundo, o mundo está sem princípio, o mundo não tem mais princípios. O mundo não tem verdades absolutas, o mundo da pós-modernidade. Eles chamam agora de mundo da pós-verdade. Isso é uma coisa gravíssima. O mundo é chamado hoje de mundo da pós-verdade. Nós chamamos de pós-modernidade. Agora já se chama pós-verdade, porque não existe mais verdade. E meu filho é ensinado nessa cultura da pós-verdade. Eu preciso ensinar ele verdades absolutas, verdades legais, verdades da coerência, da decência, da ordem. Esse é o princípio ético. Então, esse princípio é o princípio dos pais. Não é o princípio que eu vou ensinar para meus filhos viver outra coisa. Eu vou mentir e ensinar meu filho a falar a verdade. Ele vai aprender a falar a verdade com você, que é pai e que é mãe. E agora eu peço a você, conselheiro, essas coisas precisam ser ensinadas para os pais da igreja, para as crianças na escola dominical, os adolescentes na escola dominical, o princípio de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser íntegro, de ser sincero, se ensina ou não, de ser
de ser da verdade, não mentiroso. É isso. É isso que está ficando difícil. A mentira tomou conta do mundo. E eu quero convidar você, conselheiro, a tratar isso com amor. Tratar isso com carinho. Orientar, dar bons conselhos. E orientar os pais a criar seus filhos para Deus. Para serem servos de Deus. Para serem bons maridos, boas esposas. Para serem bons profissionais. Para serem bons obreiros na casa de Deus. E eu, como conselheiro, tenho que orientar os pais. Dar curso de pais. Treinamento para pais. Treinamento para os professores de escola dominical. Ouvir os pais quando tiver suas dificuldades. As questões que os pais têm, porque os pais não foram preparados para ser pais. E o pastor precisa ter uma boa leitura, ler um bom livro, para orientar os pais, dar a palavra certa, palavra sábia, palavra prudente, a palavra que o seu aconselhado precisa para ser um bom pai, para ser um pai exemplar, um pai maravilhoso. Deus abençoe você. Vamos cuidar disso com carinho, com amor. Família por princípios. Este foi o nosso tema de hoje e que hoje até escola com educação por princípios. Vamos procurar isso. Princípios. Deus abençoe você.